Meus irmãos, minhas irmãs, você que acompanha o canal dos Livros Apócrifos, todos os dias você está conosco, está começando mais um programa desse canal que já tem causado, né? As pessoas estão se achegando, né, para a gente poder conversar aqui dentro da internet do YouTube. Eu agradeço a todos vocês que têm sido, assim, parceiro, né, e tem se inscrito no canal e gostado dos nossos temas, né, e tem aprendido. Eu também estou aprendendo. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado de Cã, né, e a gente vai desmistificar um pouquinho essa informação e falar um pouquinho sobre invocação a espíritos malignos. Nós sabemos que nós somos um país supersticioso, um país cheio de mandigas, cheio de invocações, né? Inclusive isso nós temos hoje nós temos essas invocações através de cânticos, né? de sons, e esses sons eu vou mostrar para você porque é que esses sons hoje eles têm invocado esses espíritos. Vocês vão ver na Bíblia a história de Canaã e de Cã. E aí você vai entender um pouquinho disso aí, porque existe um grande dilema nessa história que muitos estão contando. Mas vamos lá, vamos ao assunto. Eu estou com a Bíblia King James aí, tá vendo? Aqui é uma versão atualizada da Bíblia King James, que é quase igual à Bíblia do João Ferreira de Almeida, tá, pessoal? Essa Bíblia, ela foi mexido pouco nela. Alguém mexeu pouco nela. Claro que eles não traduziram os nomes verdadeiros, nomes hebraicos, né, dos personagens, dos hebreus. Mas ela conta a história de Moisés, que você conhece. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Moisés escreveu o livro de Gênesis, você sabia? Pois é. E aí vem contando uma história do dilúvio. O que eu quero dizer para todos vocês, deixa claro para vocês, o dilúvio, para muitas pessoas pensam que o dilúvio ele ocorreu há 10 mil anos atrás, e não foi. O dilúvio aconteceu há exatamente 2000 e poucos anos atrás, de 2500, 2022 anos atrás, perdão. O dilúvio aconteceu há 2000 e poucos, 20 e poucos anos atrás. O dilúvio. O Edenilson, espera aí, mas 2000 e poucos anos atrás não foi o nascimento do Messias, que nós chamamos de Jesus? Não. Isso aí foi uma grande jogada da Igreja Católica, né? Mas, porque a Igreja Católica, ela traduziu, né, os manuscritos. Mas vamos lá. Vamos à informação que é mais importante aqui. Gênesis, ó, estou clicando aqui em Gênesis ao vivo para vocês, no capítulo 6, ó, capítulo 6. Essa Bíblia você pode baixar ela, tá, gente? Você pode baixar essa Bíblia. Ela é facinha de manusear, tá vendo? Você, no celular mesmo, até pessoa que mais idosa, né, que tem dificuldade de ler os livros da Bíblia, ela tem letras letras garrucha, né? A letra grande, que é a pessoa que já está com problema de visão, não está enxergando direito, precisa usar óculos, né? Ela é boa. Então, e você coloca assim, ó, Bíblia King James, a versão atualizada lá no seu buscador, no Google, e ele vai te dar, e é 0,800, né, pessoal? Você não paga, é de graça. Você pode fazer isso, né? E agora a maioria tudo é no celular, então você aprende, pede o netinho, baixa aqui para mim essa Bíblia que o rapaz falou lá na internet. Aí ele vai baixar para você tanto a Bíblia King James, como a Bíblia Apócrifa também. Tem uma Bíblia de livros apócrifos que você pode baixar, 0,800, não paga nada. Você vai colocar assim, olha, o seguinte dizer: Bíblia grátis apócrifa em PDF. E aí você vai baixar, fazer um download, né? Copiar, né? Em outras palavras, tá bom? Ok? Então vamos lá o que interessa. Denilson, fala o que interessa para poder a gente entender a sua mensagem. Fala aí, dá o papo aí. Então vamos lá. Segue a ideia, hein? Gênesis capítulo 6. Capítulo 6. Eu vou ler do 1, mas é do 21, mas eu quero que você entenda o início, né? Porque o pai do versículo é o capítulo. De novo, o pai do versículo. Versículo é esse número que está vendo aí, número 2, número 1, e o capítulo é todo o contexto que tem dentro dessa história. Vamos lá.
e depois eu vou ler, eu já me diminui aí, e depois eu vou ler o livro apócrifo. Olha aí, no livro de Gênesis 6:1. Olha aí que está escrito aí, ó. A malignidade humana e o juízo. Preste atenção nessas palavras, hein? Você que está acompanhando vários youtubers, várias informações, né, que nós estamos tendo aí, né, nos últimos dias, né, sobre alienígena, sobre inversão do campo magnético da Terra, essas informações do Apocalipse que vem contando aí. Mas antes já aconteceu uma destruição em massa da Terra. E tiveram dias que antecederam a isso e dias que aconteceram após. Essa história que eu vou contar, ela antecedeu ao dilúvio, e eu vou contar após o dilúvio como aconteceu e como a raça, a espécie humana voltou a praticar algo que não agradava e não agrada aquele que está lá em cima, o Altíssimo, aquele que você conhece com o nome de Deus. Deus não é o nome dele, o nome dele é Yahweh. O nome daquele que está lá em cima, do nosso Pai, o Altíssimo Pai, Criador do céu, da terra e do mar, o nome dele se chama Yahweh. E nós vamos contar a história por que Yahweh, ele se entristeceu, ou ele se aborreceu com o ser humano. Vamos ler? Lê comigo aí, pessoal. Eu creio que o texto está grande, você pode ler, é fácil. Vamos à palavra, olha lá. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram-lhe muitas mulheres. Esse é o livro de Gênesis. E os filhos de Deus, aí não está falando que é filho de Yahweh, mas filho de Deus, viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que ela agradava aos olhos. Esse filho de Deus está no livro apócrifo, no livro de Noé, no livro de Enoque, porque Enoque era da família de Noé, tá? Enoque era pai de Metusalém, e Metusalém era pai de Lameque, Lameque pai de Noé. Ih, Deus, isso é uma confusão, né? Pois é uma confusão, mas é uma genealogia, como se você fosse descendente da sua família, o seu avô, o seu bisavô e o seu tataravô. Então vamos lá. Então os filhos de Deus aí, nesse versículo 2, número 2 aí, os filhos de Deus, dá-se a entender que foi os anjos caídos, os anjos que abandonaram o Yahweh e vieram para a terra e tiveram relações com as mulheres. Ok? Vamos lá. Porque o anjo não pode o anjo não tem relação, gente. O anjo não se multiplica da forma que o ser humano. O anjo não tem esse poder. Então acho que essa é uma grande inveja desses seres aí. O pai proibiu isso aí, tá? E depois o pai cortou isso. Eles vieram desobedecendo ao pai, desobedecendo uma ordem direta do pai e tiveram relações com mulheres humanas. Muitas delas se transformaram em sereias. Isso é o que diz o livro apócrifo, tá, pessoal? Vamos lá. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradavam aos olhos. Então, declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que eu dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Isso aí é sugestivo, tá, pessoal? Isso foi colocado propositalmente. Ele vai ter uma vida, mas não vai ter uma vida como tinha antigamente. Porque antes do dilúvio, o homem vivia 200, 300, 500, 700, 900 anos. Muito tempo, né? O homem vivia bastante. Ora, naquela época e também algum tempo depois, haviam néfilins na terra, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens e ela lhe deram os filhos. Esses gigantes foram heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Então todo aquele filme que você vê de gigantes na terra, né? do X-Men, né? Que você vê esse filme da Marvel, existiam heróis semideuses na terra, filho desses néfilis aí, viu? Mas a Bíblia é bem sucinta sobre isso aí. Contudo, o Senhor, está falando Senhor aqui, a gente entende que Yahweh observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas
eram sempre somente inclinados à prática do mal. Gente, todas as ideias vindas do ser humano eram ideias más. Então, o que isso traduz para a gente hoje? Que são os mesmos seres, tá, pessoal? Nós só mudou a época, mas continua sendo humano. Tudo que inventa a ciência, por exemplo, o acelerador de partícula. Vocês sabem que existe, que é um acelerador de partícula, né? Um CERN. E no CERN, qual é a função do CERN? É trazer avanços e melhorias. Será? Será que é isso mesmo? Será que a maldade do ser humano não está por trás disso? É só uma ideia, tá, pessoal? Não estou dizendo que aquilo ali, tudo que se cria com mostrando para as pessoas os benefícios, mas você não fala os malefícios que tem. Vou dar um exemplo para você simples, o remédio que você toma. Se você pegar a bula do remédio, quando você toma um remédio, a indústria farmacêutica faz isso, ela não te avisa, ó, se você tomar aqui esse remédio aqui, vai te dar vai ter essa contraindicação, ou vai te dar esse sintoma. Ela até fala, mas ela bota numa bula com receita bem pequenininha para você, porque o ser humano é preguiçoso, a pessoa não gosta de ler. Entendeu o que eu tô te falando? Ela faz o bem, o remédio faz o bem e faz o mal. As duas, e as pessoas, o humano, o comércio, vive disso. Isso é do humano, gente. Isso é do ser humano. Tá entendendo o que eu tô passando para você, a visão? Agora vamos lá. Contudo, o Senhor, ele observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos. Olha aí, ó. Não está dizendo que ele ficou irado, ele ficou triste. Ele ficou triste porque ele sabe que no meio dos seres humanos, das sementes humanas, tem semente boa, gente. Tem gente boa no mundo. Tem gente que ama o Criador, tem gente que ama o próximo. Tem seres humanos bons. Vocês há de convir comigo. Tem gente boa pra caramba, não. Mas tem gente ruim, carne de pescoço. Gente, osso duro de roer. Tem gente que é mal. Tem gente que tem um instinto mal de pessoa ruim. Vamos em frente, hein? Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, e todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e essas aves do céu, e arrependo-me de havê-los feito. O Pai tem sentimentos que, igual o ser humano, ele se arrependeu de ter criado o homem. Contudo, aí vem uma parte legal. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e a sua misericórdia. Então o Pai gostou de Noé. Eis a história de Noé. Ele era um homem justo. Gente, ele não está dizendo que ele era da igreja A, B ou C, ou Assembleia, Deus e Amor, Batista, ou da Católica, ou da Maranata, ou da Adventista, ou da Jeová. Ele não está dizendo que ele participava de nenhuma religião, nenhum grêmio espiritual. Não está dizendo isso. Está dizendo assim, ó, presta atenção, ele era um homem justo e íntegro. Então a gente tem que quebrar esse paradigma de santidade. Essa palavra santo, ela não existe literalmente no aramaico e no hebraico. Essa palavra não existe. Existe a palavra justo. O que é justo, gente? Justo com as pessoas, justo com você mesmo. É ser uma pessoa correta. Não é pessoa ser torta, é pessoa correta. Você não precisa ser, nós somos frutos de pecado, gente. Então não existe nenhum santo. Vocês sabem disso. Não existe nenhum santo. Não existe. Todos são pecadores. O único que conseguiu vencer todos os pecados foi o Mashiach, que você conhece como Jesus, e eu denomino o nome dele real de Yahushua, filho de Yarro, que foi para salvar a humanidade. Aí vamos lá. Então Noé, ele gerou 3 filhos. Eu estou lendo isso aqui porque eu vou ler também no Apócrifo, para você ver que os apócrifos têm uma sintonia com a Bíblia que você lê aí. Então Noé gerou 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. De novo, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Gente, a terra se perverteu diante do Pai, do Criador, e encheu-se de violência. Agora eu vou falar para você, preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar para você. Saiu aqui, mas eu vou voltar.
Preste atenção no que eu vou falar para você. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui para mim. Peraí. Ó, dá um tempinho aí. Conversa comigo aqui. Conversa comigo. O que está acontecendo hoje na Terra? Hein? Eu vou falar só um pouquinho aqui do Rio de Janeiro, que é um lugar que eu moro, né? É o lugar que eu vivo. E eu vou falar só um pouquinho para você, e também do Pará. E foi notícia, nós tivemos notícia de que a violência descampou naquele lugar. E aqui no Rio de Janeiro? Tem gente que faz sátira, que zoa e tudo. Cara, faixa de Gaza, por exemplo. Lá na faixa de Gaza, lá naquele lado lá do mundo árabe, lá em cima. Quanta violência que tem nesse mundo. Não é verdade? Não tem violência pra caramba nesse mundo. Agora, se foi por causa disso que a Escritura diz que o Altíssimo destruiu a terra e achou graça em Noé, achou que Noé é o cara direitinho, então nós temos a receita da salvação. Você quer ser salvo? Porque o Pai vai pesar a mão. Ó, escuta aqui, não sai daí não. O Pai vai pesar a mão sobre a terra. E diz a Escritura que só teve um homem que era justo, que achou. Veja bem, gente, a terra toda. Sabe quantos habitantes tem na Terra? 7 bilhões ponto alguma coisa. Você imagina de tirar 7 bilhões uma pessoa totalmente justa. Justa porque o justo, não, essa justiça da pessoa não é porque é aparência, não. O Pai não enxerga a aparência. Ele vê dentro de você. Ele vê aqui dentro, ó, na sua mente. Ele vê quando a pessoa é boa aqui dentro, e a pessoa quando é ruim, ele vê também aqui dentro. Ele te conhece como ninguém, ele me conhece, ele nos conhece. Não adianta você mentir. Dizer que você é bonzinho, mas você é ruim. Você é uma pessoa que é uma pessoa muito ruim. Então ele vê que ele é justo. Ele vê que não merece salvação. Essa pessoa não merece salvação. Eu dei uma oportunidade a ela de viver e ela não é justa. Ela é. E é justamente isso que eu quero dizer para você, meu amigo. O Messias, ou o Mashiach, ele veio morrer por você, veio morrer por mim. Não importa quem, não importa o seu pecado, que sejam vermelho, né, que diz, a Escritura diz isso aí. Ele vai tomar o seu pecado e vai te dar direito, vai te dar legalidade para o Pai te salvar. Olha que coisa linda, não é verdade? Vamos lá. Vamos continuar aqui, porque o assunto tá bom. Então, a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou que a terra e viu que no ponto de perversão havia chegado a toda a humanidade com as suas práticas malignas. Então, não tinha só uma prática, não. Eu vou falar uma prática aqui. Mas tinha o conflito, né, que eu não posso falar aquela palavra G. Tinha o conflito. Tinha os rituais de sacrifício, tinham a genética, né, que eles transformaram também a genética, porque as pessoas ficam pensando que a tecnologia de hoje não é. Você vê quem, para descobrir um montão de coisas, estão escavando a terra. Esses arqueólogos, eles são pagos para escavar a terra, para descobrir o que aconteceu lá atrás e encontrar tecnologia. Eles vão atrás dessas pirâmides para encontrar tecnologia, para eles aplicar essa tecnologia aqui hoje, sem o devido conhecimento. Então, declarou Deus a Noé: eis que darei o fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei juntamente com a terra. Faz uma arca de madeira, reinosa, resinosa. Resina, pessoal, se você sabe o que é, não sabe o que é resina, é asfalto, se pinche do asfalto. Já naquele tempo tinha o piche do asfalto. O piche é milenar, gente. Você sabia que o piche que faz o asfalto é milenar? Procura aí, procura no seu Google aí. Quando eles encontram o piche, ele vem, ó, ele é antigão, pessoal. Aí ele mandou, faz uma arca de madeira resinosa, com essas resinas, com piche, entendeu? Porque tinha liga para segurar a madeira. Tem pessoa que fala assim, puxa, caramba, cara, Noé sem tecnologia nenhuma fez a arca. Claro que o pai inteligente, ele fez da matéria da terra. E há madeiras, há um tipo de madeira que tem aqui no Brasil, que era o pau-brasil,
se você não sabe, que ela resiste à água e ao tempo. Você pode pesquisar, não estou mentindo para você. Ela resiste à água e o tempo. Não sei se ela ela tem uns nomes das madeiras, depois vocês podem pesquisar o nome das madeiras, tem várias madeiras, tem a acácia, tem a peroba, tem a seropédica, tem vários tipos de madeira, mas tem uma aqui chamada do pau-brasil, que ela é resistentíssima. Tem uma aí, uma madeira que ela é muito resistente, ela é ruim até para cortar ela. Então ele falou, faz uma arca de madeira resinosa, e tu farás de caniço e calapetarás. Então ele tinha que encher ela. Caniço é cana, tá, pessoal? E com betume por dentro e por fora. Então ele tinha, além do piche, ele tinha betume. Betume era cimento que nós vemos aí agora, para forrar ela por dentro e por fora. Não é? Demorou 500 anos para fazer essa arca, viu, pessoal? É, só isso. Exatamente desse modo, farás para o comprimento da arca, aí botou o comprimento, farás o teto da arca, de animal, tal. Aí ele diz, mas estabelecerei aliança contigo e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua esposa e as mulheres dos teus filhos contigo. Então a família de Noé foi salva. E foi justamente na família de Noé que deu o problema, deu-se esse problema que está acontecendo conosco hoje, 2023. Você já vai entender. E de tudo que vive, tudo que é carne, farás entrar na arca. Aí foi dando a ordem, aí foi indo, né? Aí foi lá no outro versículo, deixa eu ver se eu continuo aqui, no capítulo 7, vamos ver aqui. Então, o pai ordenou o dilúvio. Entra na arca tu e tua família, que és o único justo que eu observo diante de mim no meio dessa geração. Ó, ele era o único justo, que o pai observava ele no meio da geração. Então, você ser bom, se você ser bom, você não precisa mostrar para o ser humano que você é bom. O pai está te vendo. Isso não é independente se você é da Assembleia de Deus, se você é católico, porque tem pessoas que têm católico, gente, tem espírita, tem pessoas que praticam a crença afro que tem um coração de ouro, gente. Tem maçom que tem um coração de ouro, são pessoas de coração bom. Só que a prática deles não é a prática daquilo que o pai mandou. Mas eles são pessoas boas. Então, é isso que a gente sempre diz. As pessoas vão ser salvas não é por causa da religião. Elas vão ser salvas por causa da sua integridade, do seu coração bondoso, de ser uma pessoa justa. Não é uma pessoa que é boa, não. Ela é justa. Ó, há uma diferença de você ser boa, babaca, bobona, e de ser uma pessoa justa. Meu pai sempre falava comigo. Meu pai falava assim comigo. Faça por onde que eu te ajudarei. Meu pai falava assim para mim. Faça por onde que eu te ajudarei. Então, eu só vou ter alguma coisa se eu fizer por onde. Você já conhece o ditado? Você estudou. Vamos botar assim, o prêmio da sua vida. Você se dedicou, você largou de ir pra festa, pra baile, pro barzinho. Você estudou pra caramba, perdeu noite, ficou triste. Fez concurso, passou no concurso, se formou. Hoje você é uma pessoa que tem um status, que tem uma posição social legal. Então você fez por onde? Faça por onde que eu te ajudarei. Mas não que isso quer dizer que você, depois que chegou lá, você tem que pisar nas pessoas. Você tem que ser egocêntrico, egoísta, tem que ser mesquinho, tem que se achar superior às pessoas, porque é isso que a sociedade prega. Quantas pessoas aí são formadas e que desprezam as outras pessoas? Não, porque eu cheguei nesse status, tu não és nada, rapaz. Tu és uma efa de uma flor. Eu não sou nada, nós não somos ninguém. Então é isso que o pai estava falando, de ser justo. Justo é o quê? Ser igual às pessoas, não ser superior às pessoas, é de sentir ser recíproco, reciprocidade, sentir e tentar mudar o sofrimento das outras pessoas. Uma pessoa falou para mim que passou no meio da rua e viu um montão de mendigos sem comer. E ele se sentiu mal. Aí eu pergunto para você, será que nós estamos amando ao próximo mesmo como não deveríamos amar? De sentir a dor do próximo? Mas aí a pessoa volta assim, mas eles não trabalham, são vagabundos, né?
Como é que a pessoa fica pensando, será que essa pessoa... A pessoa, para falar que é vagabundo, ela tem que ver primeiro, você já ficou desempregado alguma vez? Você já ficou frustrado? Você já teve problema psicológico? Já? Porque assim, é muito fácil acusar as pessoas. O difícil é você... A pessoa fala assim, esse cara é bicha. Mas você já teve esse sentimento dentro de você? Você já sentiu isso na pele? Então antes de você, antes de eu, antes de nós julgarmos, nós temos que sentir com a gente, na nossa carne. Os senhores estão entendendo o meu ponto de vista? Eu não estou aqui pregando de bom samaritano, nada disso não, gente. Eu não estou não. Eu estou fazendo você enxergar de forma fácil e direta. Eu não estou cheio de papo, cheio de caô, papo bonitinho, não. Eu estou falando uma coisa reta. A Bíblia é isso. A Bíblia é um livro de história para a gente tirar exemplos dele. Então o pai mandou Noé entrar na arca, ele entrou. E ele pegou os animais, tal, né, e foi passando. Aí aconteceu, o que aconteceu? O dilúvio caiu, a chuva caiu lá no versículo 12, a chuva caiu sobre a terra, 40 dias e 40 noites, acabou, todo mundo morreu, só ficou a família de Noé. Aí depois que eles saíram, né, aí vamos lá, vamos ver se aqui tem aqui vamos ver se tem aqui a parte, eu estou passando para a gente... Fecharam-se a porta do abismo, versículo 3, aí no fim dos 40 dias Noé abriu a janela da arca, né? Aí é que vem o problema da gente, porque nós somos a geração pós-dilúvio. Nós somos a geração pós-dilúvio, depois do dilúvio, ok? Nós estamos com 26 minutos e passa rápido, hein? Passa rápido pra caramba. Eu tento diminuir o máximo, gente. É por isso que a gente tem que pedir para você ficar até o fim do vídeo. Que eu tento diminuir o máximo, porque a informação que eu quero dar tá lá no final do vídeo. E assim, eu não vou dar em 10 minutos algo superficial, eu vou falar com vocês. E temos live hoje, às 19 horas e 15 minutos, que a gente pode dar um detalhe a mais, né, sobre essas nossas colocações, que eu vou vir falando de novo sobre isso aí, tá, pessoal? Aí Deus ordenou a Noé, para Noé sair da arca. Noé fez um altar, né, Noé ficou felizão, né, Noé ficou... Pô, felizão, pô, nós fomos salvos, cara. Pô, você imagina, né? Imagina se vamos imaginar aqui, vai ter um terremoto na Terra, né? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 24, tá dizendo lá. Vai ter um terremoto de proporções universal. Em todo mundo vai ter terremoto. Ao mesmo tempo, a Terra vai chacoalhar. Ao mesmo tempo, está escrito no Apocalipse, livro da Revelação. Para a gente se preparar. Vai ter tsunami, vai apagar tudo, todas as redes elétricas vão apagar. Serão 3 dias de intensidade de sofrimento, viu, pessoal? Os dias do apagão. Está no Apocalipse, vê lá, gente. Imagine você ser salvo desses 3 dias, como é que você vai ficar? Tipo assim, cessou tudo, acabou aquele negócio de onda, virou marasmo. Teve pessoas que foram salvas, teve pessoas que conseguiram estar num lugar que sofreu menos com os abalos, mas todos os lugares vão receber o abalo, mas elas conseguiram se safrar. Inclusive os seres humanos estão fazendo cidades, fortalezas que voam e fortalezas aquáticas, que navios igual uma tartaruga, gigantesco, para botar pessoas. Estão largando a ideia dos bunkers, que sabem que os bunkers também vão ser afetados. Os bunkers vão ser os primeiros a ser afetados. Então eles têm um plano de uma arca. Eles estão com essa ideia, gente, de uma arca. Os ricos estão construindo uma arca para eles. Porque eles sabem que a Terra vai passar por esse evento cíclico. Nós estamos avisando, hein? E como é que você vai se safrar disso? Você vai correr? Vai olhar no mapa? Não! Você vai ter fé no Altíssimo. Noé não correu para lugar nenhum. Noé acreditou no Pai. E o Pai fez uma arca para ele. Se você tem essa fé, você está no caminho certo. Tenha fé. Tenha fé, tenha certeza que não importa quem fez o tsunami, quem fez o mar, quem fez a terra, quem te fez. Então, se você achar graça diante dele, a mão dele, vai te proteger. Sacou a ideia? Preste atenção aí, olha aí. Olha aí. E ele, enquanto durar a terra, ele botou, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, de noite, jamais cessarão os seus ciclos naturais, então não vai acabar. Uma notícia boa para você.
os ciclos naturais da terra, é a palavra do nosso Pai, não vai acabar, não vai faltar comida. Claro, haverá uma praga para que as pessoas elas se arrependam da maldade. As pestes e as pragas para as pessoas se arrependerem do mal. Tem muita gente ruim nessa terra, gente. Tem muito ser humano que não merece estar vivo, não. Não merece também salvação, não. Deixa eu continuar aqui. Aí ele vai falando, né? Falando sobre comer alguns tipos de carne. Quem derramar o sangue humano pelo seu próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi humanidade criada. Então, quem tira, você que é homicida, você que é um assassino, ou você que é um policial, você que é um miliciano, você que é um bandido da boca de fumo, você que é um traficante, preste atenção nisso aqui, hein? Para dizer que depois você não foi avisado. Quem derramar o sangue do ser humano, você que é cientista, você que é político, que faz as suas assinaturas com as suas canetas e vai matando um montão de pessoas, a eutanásia, para as pessoas que estão nos hospitais, para os velhos, para as crianças, você não tem coração de criar algumas leis que vão destruir você, político principalmente, você governante, você ministro do exército, você que é autoridade, você que está aqui embaixo, que pensa em vingança. Eu vou destruir aquele cara, eu vou ficar arquitetando. Alguém fez uma... É horrível, pessoal. Alguém fez uma injustiça contigo, matou teu filho, tua filha, você fica aquilo remoendo, eu vou matar. Quem, não está dizendo aquele, mas quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem, seu sangue será derramado. Porquanto a imagem de Deus foi a humanidade. Eu sou a imagem de Deus. Você é a imagem do nosso Pai. Muito forte isso, hein? Eu poderia ser mais profundo nisso que eu estou falando para você. Mas eu estou sendo bem sucinto para você que é maçom, para você que é do grupo de ocultismo, para você que as entidades pedem sacrifícios, e nesses sacrifícios vão seres humanos. Presta atenção nisso, hein? Aí ele disse, vós seis precundos, multiplicai a terra. Estou acelerando que hoje à noite eu falo devagarzinho. Então declarou Deus a Noé e seus filhos que estavam com ele, eis que estabeleça a minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, comigo e com o Senhor, comigo e com vocês. É uma aliança, essa palavra é para mim e para você, e com todos os seres vivos que estão convosco, os animais também. Estabeleço a minha aliança. Morte de animais, matança de animais, está nesse meio também, tá, pessoal? Aí ele disse, colocarei o meu arco na nuvem. Aqui está dizendo que é arco-íris, gente? Hein? Aqui está falando que é arco-íris? Hein? Não, aí, lê no versículo 13. Colocarei o meu arco. Por que a pessoa chama de aquele arco que você vê depois da chuva? Pô, aquilo ali é para você ver, pessoal. Quando choveu, você viu aquele arco colorido do céu? Porque aquelas cores ali são as cores do domo. Quando você vê aquele arco, não tem nada de íris. A deusa Íris é uma deusa egípcia. Não tem nada de íris ali, é um arco de aliança. Ali, quando você olhar, você tem que falar assim, obrigado, Pai. Eu sou a descendência de Noé. E o Senhor me preservou. Porque naquele momento, o Pai está lembrando de que ele fez uma aliança para não derramar mais água sobre a terra. Mas isso não impede dele causar o terremoto. Tanto é que vai ser terremoto e fogo. Eu sempre pensava quando era criança, a terra vai pegar fogo. Tem um corinho da igreja que diz assim, ó, essa terra vai pegar fogo, aonde é que você vai morar? Eu vou morar lá no céu com Jesus. Mentira, ninguém vai morar no céu. O ser humano não foi feito para morar no céu. Mentira. E o nome do Salvador não é Jesus. O nome do Salvador é Yahushua. Vamos lá. Eu me lembrarei da aliança que há entre vós e todos os seres vivos. Então ele vai se lembrar toda vez que ele olhava para o céu. Quando o arco estiver nas nuvens, eu verei e me lembrarei. Toda vez que o arco estiver lá, você tem que falar obrigado, Pai, porque o teu arco está no céu e tu lembraste disso. Incluindo asseverou Deus a Noé, este é o sinal da aliança que estabelece entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Aí, ó.
Olha a história que eu quero contar aí. 35 minutos. Esses 3 foram os filhos de Noé. A partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Então você é descendente de um desses 3 filhos. Nós somos descendentes de um desses 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. De quem que você é filho? De quem que você é descendente? Jafé eram os branquinhos que ficaram com toda a Europa. Sem, os asiáticos. E Cã, os canitas, são aqueles que vivem na África. Só que uma parte dos semitas pegaram uma parte da África. Uma parte semita era preto, tá? Não era... Inclusive tem chinês preto, tá, pessoal? Se você olhar, pesquisar direitinho, queria botar uma foto aqui do chinês preto para vocês verem. Tem chinês preto. Aliás, o mundo era todo preto, gente. O branco, as pessoas brancas começaram depois de Noé. Eu vou ler a história de Noé ainda para você. Eu devo ler hoje à noite. Para você no apócrifo, porque Noé foi o primeiro branco, provando que Noé foi o primeiro branco na face da terra. Então, antes de Noé, todo mundo era pretinho. Adão, todo mundo é pretinho. Aí Noé, cultivador, foi o primeiro a plantar uma vinha. Pô, feliz, fui salvo, foi lá e plantou a vinha para beber. Então, isso é para dar um tapa na cara dos evangélicos e dos religiosos, que falam que a bebida é a cachaça do diabo. Não estou dizendo para você que é pinguço, não, para você se apoiar nisso, não. É porque você beber um vinho não é pecado. Até você beber a cerveja, o que for, não é pecado. O pecado está onde? Na embriaguez. Tem pessoas que quando bebem, elas parece ter da amnésia nela, perde a memória. Então é bom você nem chegar perto. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se você é fraco, se você não é um cara que tem as suas faculdades mentais, porque a bebida, a embriaguez faz com que a pessoa, ele cita as pessoas. Aí Noé plantou uma vinha, cara. E bebeu o vinho que havia feito, embriagou-se, ficou dentro. Dentro da sua tenda. Ele não ficou do lado de fora, ele ficou dentro. Dentro de casa, é como se encher a cara. O cara bebeu, feliz, foi para dentro da sua casa, fechou o seu quarto, foi dormir, ficou dentro da sua casa. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos seus 2 irmãos, fofoqueiro. Por isso que fofoca não é do pai. Fofoqueiro, intrigueiro. Olha onde começou tudo mal. Ele foi contar para o seu pai, contar para os irmãos. O pai tá peladão lá dentro. Aí, o pai tá aí, eu nunca vi aquilo, nunca vi. Ele fala assim, eu nunca vi meu pai daquele jeito. Meu pai tá nu lá. Então, Sem e Jafé, Cã que viu isso, Cã é o do meio. Sem e Jafé tomaram uma capa, levaram sobre os próprios ombros, andando de costas para não verem a nudez do pai e cobriram. Quando Noé acordou da sua embriaguez, e soube que Cã, seu filho mais jovem, havia feito, então esbravejou Noé. Ele reclamou. Aí ele disse aqui, aí vem a grande coisa. Maldito seja Canaã. Peraí. Mas quem viu a nudez não foi Cã? Por que Canaã foi maldito? Agora você vai entender por que Canaã foi maldito. Então parou aí no versículo 22. E nós vamos saber por que Canaã foi maldito. Ok? Vou fechar aqui agora um pouquinho e vou abrir para vocês o livro apócrifo, a Bíblia apócrifa. Vamos ver se a gente consegue chegar na Bíblia apócrifa. Desculpa sair um pouquinho de cena aí. Vamos abrir a Bíblia apócrifa aqui, ó. Bíblia apócrifa, eu estou abrindo a Bíblia apócrifa para vocês aí, ó. Tá vendo? Esse é o cronograma da Bíblia apócrifa. Eu vou ler ali a Caverna do Tesouro, que fala, a Caverna do Tesouro conta de Gênesis, o livro de Gênesis todo, da criação. Então, ela vem contando a história de Adão até Noé. Olha aí a Caverna do Tesouro, ó. Vamos ver aqui se vai na página aonde é capítulo 20. Deixa eu ver aqui o 20. Capítulo 31, capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 26. Meu óculos está muito ruim, gente. Por isso que eu tô. E a claridade faz com que eu não enxergue legal. Capítulo 20. Essas letras pequenininhas, não tem como aumentar ela não, hein? Olha aí, ó. Capítulo 21. Aí vem, ó. Olha aí.
Olha aí, capítulo 20. Vamos marcar o capítulo 20? A maldição de Cã. Vamos ver a maldição de Cã? Vamos ver se no apócrifo está quase igual à Bíblia. Vamos ver? Eu vou ler junto com vocês. Deixa eu tentar aumentar essa letra aqui um pouquinho. Vai sair da página. Melhor fechar aqui. Vamos lá. Após o dilúvio, após terem saído da arca, semearam e plantaram uma vinha. E exprimiram vinhos novos. E aproximou-se então Noé e bebeu. E depois que tomou, ficou embriagado. Tá? Mesma coisa, tá, pessoal? Enquanto dormia, descobriram-se a sua vergonha. Então seu filho, Cã, viu a nudez de seu pai e não cobriu. Mas riu-se, fez troça, fez desdenho. E saiu, foi chamar seus irmãos. E eis que eles também, para que eles também rissem do pai. Porém, quando Sem e Jafé ouviram isso, ficaram muito perturbados. Tomaram um manto e entraram no caminho de costa. Quando Noé acordou do sono, do vinho, sua mulher contou-lhe o que havia acontecido, mas ele disse: maldito seja Canaã, que seja servo dos servos dos seus irmãos. Então você vê que a descendência de Canaã, ela é toda serva. Canaã teve 2 filhos, Cuxi, e se eu não me engano tem um outro filho que ele teve. Então pode ver que toda a África, ela não estou dizendo com isso que ela vai receber uma maldição, mas ela recebeu uma maldição. Os ingleses, tu vê que os ingleses entraram na África, eles tiram tudo lá da África. A África é um continente rico, gente. Tirou lá diamante, tira tudo de lá. Então não só a África, os espanhóis, né? O pessoal da União Soviética, esse pessoal todinho que colonizaram a África, tu vê que não tem jeito. Depois do dilúvio para cá, a África passou a ser escrava. E nós também estamos na África, tá, pessoal? Não pensa você que nós estamos longe da África, não. Nós somos africanos. Só que estamos com um nome diferente, Brasil, né? Mas somos africanos. Depois eu falo sobre isso. Então, por esse motivo, e pela culpa de Cã, justamente Canaã foi amaldiçoado. Quando ele era rapaz, aí vem, ó. Quando ele era rapaz crescido, e chegar ao uso da razão, Satã introduziu-se nele e passou a ser seu mestre no pecado. E ele renovou a obra da casa de Caim. O que ele fez? Confeccionou flauta e cítara. Então o diabo e os demônios entraram nelas e lá estabeleceram-se, e tão logo o vento soprava sobre ele, os demônios cantavam e emitiam a sua voz. Quando as cítaras eram tangidas, o diabo atuava por meio dela. E esse é o tema que eu vou falar hoje à noite, que não vai dar para falar aqui, nós estamos com 42 minutos. Hoje à noite, às 19 horas, nós vamos falar sobre o som que Canaã fez e que o diabo entrava, e vamos fazer a relação dele, a relação dessas músicas com as músicas que você ouve hoje em dia. Não estou falando das letras, e estou falando também das ondas sonoras que invocam esses espíritos malignos. É isso que eu estou te falando para você. A música invoca os espíritos malignos. Então hoje, às 19 horas, ao vivo, nós vamos ler esse apócrifo aí para todos vocês. Esse é o canal DRM, é o canal do livro apócrifo. Gostou? Gostou dessa história? Me ajude. Divulgue nossos canais, peça para a pessoa se inscrever. O link que você vai escrever, DRM Rodrigues, tem que ser DRM Rodrigues. Eu sei que tem muita gente se inscrevendo em outros canais aí, porque a plataforma é gerada engajamento, e isso o canal vai crescendo e eu posso vir falar mais vezes aqui com vocês, tá bom? DRM Rodrigues, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço, fiquem na paz de Yahushua. Tchau, gente!